A porta do elevador privado abriu-se com um sussurro metálico no último andar da torre de vidro que dominava o Tejo. João Vasconcelos, o bilionário de 34 anos que a imprensa chamava de o rei solitário do imobiliário português, saiu carregando a filha de 3 anos nos braços. Sofia chorava baixinho, exausta, o rostinho vermelho colado ao pescoço do pai. Era a 10ª ama seca que saía daquela casa em apenas 2 meses. Desculpe, Sr. Vasconcelos, dissera a última, uma mulher de meia-idade com voz trêmula, mas a menina precisa de mais do que eu posso dar. Ela pergunta pela mãe que nunca conheceu e eu não sei lidar com isso. João não respondera. Limitara-se a assinar o cheque de indenização e a fechar a porta. 10 vezes a mesma cena. 10 vezes o vazio a crescer dentro dele. Naquela noite, enquanto Sofia finalmente adormecia no quarto cor-de-rosa com vista para o rio, João ficou à janela, o copo de whisky intocado na mão. Lisboa brilhava lá embaixo, indiferente à sua solidão. Fora viúvo há 3 anos, um acidente de carro estúpido levara Inês, a mulher com quem casara por conveniência social e que nunca amara de verdade. Sofia era o fruto desse casamento calculado. E agora, ele, o homem que comprava edifícios inteiros sem pestanejar, não conseguia comprar um pouco de paz para a filha. No dia seguinte, a agência de emprego de luxo enviou o candidato número 11. O currículo chegara por e-mail. Miguel Ferreira, 29 anos, licenciado em Pedagogia Infantil, experiência com crianças de famílias monoparentais, referências impecáveis de uma família em Cascais. João franziu o sobrolho ao ler sexo masculino. Nunca contrataram um homem para cuidar de Sofia. Mas estava desesperado. A campainha tocou às 9 em ponto. João abriu a porta e ficou parado, sem palavras. Miguel era alto, ombros largos, cabelo castanho ondulado que caía ligeiramente sobre os olhos verdes. Vestia uma camisa branca simples, calças de ganga escuras, e trazia uma mochila às costas. Sorriu com uma timidez que contrastava com a segurança do olhar. Bom dia, Sr. Vasconcelos. Sou Miguel. A voz era grave, calorosa. João apertou-lhe a mão e sentiu um calor inesperado subir pelo braço. Sacudiu a cabeça, irritado consigo mesmo. Entre. A Sofia ainda está a dormir. Vamos falar no escritório. Conduziu-o pelo corredor amplo, consciente de cada passo do outro atrás de si. Sentaram-se frente a frente na mesa de mogno. João foi direto, por que razão um homem quer ser ama seca? Miguel não se alterou. Porque adoro crianças, senhor. E porque sei o que é crescer sem um dos pais. A minha mãe criou-me sozinha depois de o meu pai nos abandonar. Quero dar às crianças o que eu não tive, estabilidade afetiva. Fez uma pausa, olhando João nos olhos. E porque não acredito que cuidar seja trabalho só de mulheres. João sentiu-se desarmado. As respostas anteriores haviam sido evasivas ou defensivas. Esta era honesta, quase desafiadora. A Sofia é difícil. Chora muito. Pergunta pela mãe. As outras amas não aguentaram. Eu aguento, disse Miguel simplesmente. Dê-me uma oportunidade. Contra todo o instinto de cautela que o tornara bilionário, João assentiu. Começa amanhã. Salário dobro do anunciado se ficar mais de um mês. Miguel sorriu, e algo no peito de João se contraiu. Combinado. Nos primeiros dias, Miguel revelou-se um milagre. Sofia, que mal falava com estranhos, agarrou-se à mão dele logo na primeira manhã. Ele cantava-lhe fados baixinho enquanto preparava o pequeno almoço, contava histórias de príncipes que salvavam dragões em vez de princesas, fazia-a rir com caretas. À noite, lia-lhe livros até ela adormecer com a cabeça no peito dele. João observava tudo à distância, através das câmaras de segurança do escritório. Via a filha sorrir como não sorria há anos. Via Miguel ajoelhado no chão a construir castelos de legos, a limpar lágrimas com uma paciência infinita. E, sem querer, começou a reparar no próprio Miguel, na forma como o sol da varanda iluminava o seu cabelo, no jeito como enrolava as mangas da camisa revelando antebraços fortes, no sorriso fácil que oferecia à Sofia, e que, por vezes, parecia dirigir-se também a ele quando os olhares se cruzavam no corredor. Ao fim de 2 semanas, Sofia já chamava Miguel de Mimi. João sentiu ciúmes, um ciúme absurdo, infantil. Ele era o pai.
Mas também sentiu alívio. Pela primeira vez em anos, chegava a casa e encontrava risos em vez de silêncio. Uma noite, ao voltar mais cedo de uma reunião, encontrou-os os dois no sofá a ver um desenho animado. Sofia dormia encostada a Miguel, que acariciava distraidamente o cabelo dela. João parou à porta, o coração disparado. Miguel ergueu os olhos e sorriu, um sorriso cansado mas genuíno. Chegou cedo hoje. Sim. Queria ver como estava tudo. João sentou-se na poltrona em frente. O silêncio entre eles era denso, carregado de algo que nenhum ousava nomear. Obrigado, disse por fim. Por tudo o que tem feito por ela. Miguel abanou a cabeça. Não é só por ela. Gosto de estar aqui. Os olhos verdes fixaram-se nos de João com uma intensidade que fez o ar parecer mais pesado. Gosto da casa. Da família. João engoliu em seco. Família. A palavra ecoou dentro dele como uma promessa e uma ameaça. Naquela noite, depois de Miguel sair, João ficou acordado até de madrugada. Pela primeira vez desde a morte de Inês, sentiu desejo, não apenas físico, mas algo mais profundo, mais perigoso. Desejo de proximidade, de toque, de ser visto. Mas Miguel era o ama seca da filha. E ele, João Vasconcelos, não podia, não devia, sentir aquilo por um homem. No entanto, o coração raramente obedece às regras que a razão impõe. Passaram-se 3 semanas. Miguel tornara-se parte da rotina da casa como se sempre ali tivesse estado. Acordava Sofia, preparava-lhe o pequeno almoço, levava-a ao jardim privado no terraço, lia, brincava, consolava. À noite, depois de a menina adormecer, ficava muitas vezes mais um pouco para conversar com João sobre o dia, sobre livros, sobre música. Conversas que começavam inocentes e terminavam tarde, com garrafas de vinho abertas e silêncios cada vez mais longos. João descobriu que Miguel crescera em Setúbal, filho de uma costureira e de um pai ausente. Fora o primeiro da família a ir para a universidade. Gostava de fado, de poesia de Fernando Pessoa, de caminhar à beira-mar. Era gay, contara numa dessas noites, quase casualmente, enquanto bebiam um copo na varanda. Sempre soube. A minha mãe aceitou. O resto do mundo nem sempre. João escutara em silêncio, o coração apertado. Ele próprio nunca questionara a sua sexualidade. Casara com Inês porque era o esperado, a filha de um parceiro de negócios, bonita, educada, perfeita para as fotos de revista. Nunca sentira paixão verdadeira. Até agora. Uma tarde, ao chegar a casa, ouviu risos na cozinha. Entrou e viu Miguel com farinha no rosto, Sofia sentada ao balcão a ajudar a fazer bolachas. A cena era tão doméstica, tão perfeita, que doeu. Miguel virou-se e sorriu. Chefe, chegaste na hora certa. Prova. Estendeu-lhe uma bolacha ainda quente. João pegou, os dedos roçando os de Miguel por um segundo a mais. O toque foi elétrico. Deliciosa, murmurou, olhando nos olhos. Miguel corou ligeiramente e virou-se para Sofia, quebrando o momento. Naquela noite, depois de Sofia dormir, Miguel apareceu na porta do escritório de João. Posso falar contigo? Entra. João fechou o laptop. Miguel sentou-se no sofá, inquieto. Recebi uma proposta de trabalho. Uma família no Brasil, salário 3 vezes maior. Querem que eu vá no próximo mês. João sentiu o chão sumir-se. Vais aceitar? Miguel hesitou. Não sei. Gosto muito da Sofia. E de ti? A confissão saiu baixa, quase um sussurro. Olhou para João com medo e esperança. Mas sei que isto é complicado. Tu és o meu patrão. E eu? João levantou-se, o coração aos saltos. Aproximou-se devagar. Não aceites. Fica. A voz saiu rouca. Parou a 1 metro dele, por favor. Miguel ergueu-se também. Estavam perto, demasiado perto. Porquê? Perguntou, voz trêmula. João respirou fundo. Porque não suporto a ideia de vocês os dois saírem da minha vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Depois Miguel deu um passo em frente, encurtando a distância. João. Não houve beijo. Ainda não. Mas os olhares disseram tudo o que as palavras não ousavam. Nos dias seguintes, a tensão tornou-se palpável. Olhares prolongados nos corredores, toques acidentais que duravam segundos a mais, conversas que terminavam em silêncios carregados. Sofia, com a percepção das crianças, começou a perguntar: o Mimi vai ser o meu segundo pai? João ria-se, nervoso. Miguel corava. Mas o passado não perdoa facilmente. Uma manhã, o telemóvel de João tocou. Era o pai, o velho Vasconcelos, patriarca conservador do império familiar. Ouvi rumores, João. Sobre esse empregado homem que tens em casa. As pessoas falam. João gelou. Não é da tua conta. É sim. Tens uma imagem a manter. E a menina precisa de uma figura feminina adequada, não disso. A chamada terminou com ameaças veladas de cortar fundos à neta. João desligou, furioso. Naquela tarde, encontrou Miguel no quarto de Sofia. Temos de parar com isto, disse bruscamente. Miguel virou-se, pálido. Parar com o quê? Isto. A proximidade. As conversas até tarde. Tudo. A voz saiu mais dura do que pretendia. Não posso arriscar a Sofia. Miguel engoliu em seco, os olhos marejados. Compreendo. Sou só uma seca, afinal. Pegou na mochila. Vou aceitar a proposta no Brasil. João quis gritar que não, que ficasse, que era medo, não falta de sentimento. Mas o orgulho e o medo falaram mais alto. É o melhor. Miguel assentiu, voz firme apesar das lágrimas. Digo adeus à Sofia amanhã. Naquela noite, João não dormiu. Viu Miguel embalar Sofia uma última vez, cantar-lhe baixinho. Viu a filha agarrar-se a ele, confusa. Quando Miguel saiu, pela última vez, João ficou à porta, mudo. 2 dias depois, a casa voltou ao silêncio. Sofia chorava constantemente. João contratou a 11ª ama, uma mulher severa que durou 3 dias. E ele percebeu, tarde demais, que destruíra a única coisa boa que entrara na sua vida em anos. Um mês passou como um nevoeiro cinzento. Sofia recusava comida, chorava à noite chamando por Mimi. João perdia reuniões, bebia demais, trabalhava até cair de exaustão. A imprensa começou a noticiar: o bilionário Vasconcelos em crise, filha doente, negócios abalados. Numa noite de chuva forte, João encontrou um desenho de Sofia debaixo da cama, 3 bonecos de palito de mãos dadas, ela no meio, um alto com fato, ele, outro com cabelo ondulado, Miguel. Embaixo, com letras tortas: quero a minha família. Algo se quebrou dentro dele, pegou no telemóvel e ligou para a agência. Preciso do contacto do Miguel Ferreira. É urgente. A mulher hesitou. Ele já está no Brasil, senhor. João sentiu o mundo desabar. No dia seguinte, cancelou todas as reuniões e voou para o Rio de Janeiro com Sofia. Não sabia o endereço exato, apenas o nome da família. Passou dias a procurar, hotéis de luxo, telefonemas, subornos discretos. Finalmente, numa vila em São Conrado, encontrou Miguel. Estava no jardim, a brincar com 2 crianças brasileiras. Quando viu João e Sofia à porta, ficou petrificado. Sofia correu. Mimi. Agarrou-se às pernas dele, chorando. Miguel ajoelhou-se, abraçando-a com força, lágrimas nos olhos. João aproximou-se devagar. Desculpa, disse simplesmente. A voz embargada. Fui cobarde. Tive medo do que o meu pai diria, do que o mundo diria. Mas perdi-vos e percebi que nada vale isso. Miguel ergueu-se, Sofia ao colo. E agora? Agora peço-te que voltes. Não como uma seca. Como o que quiseres ser para nós. Respirou fundo. Eu amo-te, Miguel. Demorei a perceber, mas amo-te. O silêncio foi longo. Depois Miguel sorriu, lágrimas a correrem. Também te amo. Desde o primeiro dia.
Sofia riu-se, sem entender tudo mas sentindo a felicidade. Abraçaram-se os três ali mesmo, no jardim estrangeiro, sob o sol carioca. Regressaram a Lisboa uma semana depois. Miguel instalou-se na casa, não no quarto de serviço, mas num quarto ao lado do de João. Começaram devagar, mãos dadas à noite depois de Sofia dormir, conversas profundas, beijos tímidos roubados na cozinha. Mas a tempestade ainda não passara. O pai de João soube do regresso de Miguel e convocou a antiga casa de família no Alentejo. Ou acabas com essa pouca vergonha ou corto-vos da herança. A menina não vai crescer num ambiente desses. João enfrentou pela primeira vez na vida. A Sofia já tem uma família. Eu, o Miguel e ela. Se não aceitas, a porta está ali. O velho ficou vermelho de fúria. Vais perder tudo por causa de um. De um homem que amo, completou João, voz firme. E que ama a tua neta mais do que muita gente da nossa suposta família alguma vez amou. Saiu de cabeça erguida, coração aos saltos. No carro, ligou a Miguel, acabei de deserdar-me. Estamos sozinhos agora. Do outro lado, Miguel riu-se, emocionado. Sempre estivemos. E é suficiente. Mas o velho Vasconcelos não desistiu. Usou a imprensa, notícias anónimas sobre o escândalo na família Vasconcelos, fotografias tiradas à distância de João e Miguel de mãos dadas no parque com Sofia. A bolsa reagiu, ações caíram, parceiros recuaram. João enfrentou uma assembleia de acionistas hostil. A minha vida privada não afeta os negócios, disse. Mas afetava. Perdeu contratos importantes. Nessa noite, em casa, Miguel encontrou destroçado. Podemos ir embora. Começar noutro país. João abanou a cabeça. Não fujo mais. Abraçou com força. Vamos lutar. E lutaram. Miguel começou a dar entrevistas discretas como educador infantil, falando da importância de famílias diversas. João criou uma fundação para apoio a crianças LGBT e monoparentais. Aos poucos, a opinião pública mudou. Clientes regressaram. Novos apareceram. Mas o maior golpe veio do próprio pai. Numa noite de Natal, o velho apareceu à porta, sozinho, sem chofer. Sofia correu para ele. Avô. Ele ajoelhou-se, voz trêmula. Queria ver a minha neta. Olhou para Miguel, que estava ao lado de João. E pedir desculpa. Errei. Vi as notícias, li as cartas que os pais vos enviaram a agradecer. Percebi que a felicidade dela está aqui. Chorou. Pela primeira vez na vida, o patriarca chorou. Abraçou Sofia, depois, hesitante, estendeu a mão a Miguel. Bem-vindo à família, rapaz. Miguel apertou-lhe, emocionado. Na varanda, mais tarde, João e Miguel viram os fogos de Lisboa. Mãos dadas. Pensaste que ia ser fácil? Perguntou Miguel, sorrindo. Nunca pensei que ia ser possível, respondeu João. Mas contigo, tudo é. E sob o céu estrelado do Tejo, finalmente, encontraram paz. A paz, porém, revelou-se frágil como cristal 6 meses depois, quando tudo parecia estabilizado, Miguel oficialmente adotado como segundo tutor legal de Sofia, o avô reconciliado frequentando a casa aos domingos, a fundação crescendo, o passado de Miguel bateu à porta. Uma carta chegou de Setúbal. Remetente, Ana Ferreira, a mãe. Miguel abriu-a no escritório, ladeado por João. As mãos tremiam. Filho, preciso de ti. O teu pai apareceu. Está doente, com cancro terminal. Quer ver-te antes de partir. Miguel empalideceu. João pousou a mão no ombro dele. Vais. Não sei se aguento. A voz saiu quebrada. Ele abandonou-nos quando eu tinha 8 anos. Nunca mais ligou. Porque agora? João abraçou, porque as pessoas se arrependem tarde demais. Mas tu decides. Miguel decidiu ir sozinho. Preciso de enfrentar isto sem rede. Partiu de comboio para Setúbal numa manhã fria de outono. A mãe esperava-o na pequena casa junto ao mercado. Mais velha, mais magra.
Abraçaram-se longamente. O pai estava na cama, reduzido a pele e ossos. Olhos fundos fixaram-se em Miguel. Filho. Miguel ficou à porta, coração endurecido. Não tens esse direito. O homem chorou. Sei. Mas queria pedir perdão. Soube da tua vida pela televisão. Vi-te com aquele homem rico e a menina. Pareces feliz. E eu destruí a tua infância por medo do que eras. Miguel sentou-se, voz fria. Medo do quê? De que fosses gay. Sempre soube. E tinha vergonha. Bati-te uma vez por causa disso. Lembras-te? Miguel lembrou. Uma surra aos 13 anos depois de o encontrar com um colega. Depois disso, o pai fora-se embora. Destruíste mais do que a infância. Destruíste a confiança da mãe em homens. E a minha em pais. O homem estendeu a mão trêmula. Perdoa-me, por favor. Não mereço, mas preciso de partir em paz. Miguel ficou em silêncio longo tempo. Depois pegou na mão. Perdoo. Não por ti. Por mim. Para não carregar ódio. Passou os dias seguintes ao lado da cama, conversando. O pai contou histórias da juventude, pediu notícias da mãe, chorou ao saber de Sofia. Morreu uma semana depois, de mão dada com o filho que abandonara. Miguel regressou a Lisboa mudado. Mais leve, mas também mais frágil. João recebeu-o com um abraço silencioso. Não fez perguntas. Apenas esteve lá. A experiência, porém, abriu feridas antigas. Miguel começou a ter pesadelos, a acordar à meia da noite suado. João segurava-o até passar. Tenho medo de falhar com a Sofia, confessou uma noite. De um dia a abandonar, como ele me abandonou. João beijou-lhe a testa. Nunca vais ser ele. És o homem que atravessou um oceano para voltar para nós. Aos poucos, Miguel curou-se. Começou a escrever um livro infantil sobre famílias diferentes, príncipes que amavam príncipes, princesas com duas mães. Tornou-se sucesso inesperado. Escolas convidavam-no para palestras. Mas nem tudo eram vitórias. Um antigo colega de universidade, agora jornalista sensacionalista, descobriu o passado de Miguel e publicou uma reportagem, o companheiro do bilionário Vasconcelos, filho abandonado que perdoou o pai homofóbico. Fotos antigas, entrevistas distorcidas à mãe. A internet explodiu. Comentários cruéis, ameaças anônimas. Sofia, agora com 4 anos, ouviu na escola: o teu Mimi tem um pai mau. Chegou a casa a chorar. Miguel ajoelhou-se à altura dela. O avô do Mimi errou muito. Mas aprendeu tarde demais. Eu escolhi perdoar para ser feliz. Como tu me fazes feliz todos os dias. Sofia abraçou: eu amo-te, Mimi. Naquela noite, João e Miguel decidiram casar. Não por pressão social, mas porque queriam prometer perante o mundo que aquela família era para sempre. A cerimónia foi pequena, na quinta do avô no Alentejo. Apenas família e amigos próximos. Sofia levou as alianças numa almofada. O velho Vasconcelos, agora orgulhoso, fez um discurso emocionado. Quando trocaram votos, Miguel disse: prometo estar sempre, nos dias bons e nos piores. Porque contigo aprendi que amor é escolha diária. João respondeu: prometo nunca mais fugir do que sinto. Porque tu e a Sofia são o meu lar. E sob as oliveiras centenárias, selaram o compromisso com um beijo casto e profundo. A vida, finalmente, parecia em paz. 2 anos mais tarde, a família Vasconcelos Ferreira era capa de revistas, não de escândalo, mas de inspiração. A fundação crescera, apoiando centenas de crianças. O livro de Miguel fora traduzido para 10 línguas. João recuperara e triplicara o património, agora com investimentos éticos. Sofia, com 6 anos, era uma menina feliz, bilingue, a frequentar uma escola progressiva em Lisboa. Chamava João de papá e Miguel de pai. Mas o destino gosta de testar quem acha que venceu. Numa tarde de primavera, João recebeu uma chamada do hospital. Miguel desmaiara durante uma palestra numa escola em Sintra.
Exames revelaram um tumor cerebral benigno, mas de localização delicada. Cirurgia de alto risco. João ficou paralisado no corredor do hospital, Sofia ao colo do avô. Vai correr bem, repetia, mas a voz tremia. Miguel, antes de entrar para o bloco, chamou-os. Sorriu apesar do medo. Se algo correr mal, saibam que fui o homem mais feliz do mundo por vos ter. João segurou-lhe a mão. Nada vai correr mal. E quando saíres, vamos adotar mais uma criança. Para a Sofia ter um irmão. Miguel chorou. Prometes? Prometo. A operação durou 8 horas. João caminhou quilómetros pelos corredores. Sofia dormiu no colo dele. O avô rezou, ele que nunca rezava. Quando o cirurgião saiu, sorridente, correu tudo bem. Vai recuperar totalmente. João caiu de joelhos, chorando como nunca na vida. A recuperação foi lenta. Miguel perdeu temporariamente parte da mobilidade do lado esquerdo, precisou de fisioterapia. João reduziu o trabalho a zero, cuidou dele dia e noite. Trocavam turnos com Sofia para ler histórias, fazer massagens, incentivar. Numa noite, Miguel, ainda fraco na cama, disse: Sinto-me um peso. João deitou-se ao lado dele, abraçando-o com cuidado. Sentes-te o meu mundo. E eu cuido do meu mundo. 6 meses depois, Miguel caminhava sem apoio. Voltou às palestras, agora falando também sobre doença e resiliência. Adotaram uma menina de 4 anos, Laura, órfã de pais toxicodependentes. Sofia tornou-se irmã mais velha e orgulhosa. A família cresceu. A casa encheu-se de risos, brinquedos, desenhos nas paredes. Mas o maior teste ainda estava por vir. O avô Vasconcelos, agora com 80 anos, sofreu um AVC. Ficou hemiplégico, dependente. A família discutiu internamento, mas Miguel foi perentório: vem para casa. Cuidamos dele como ele aprendeu tarde a cuidar de nós. João hesitou, velhas mágoas. Mas aceitou. O velho instalou-se num quarto adaptado. Nos primeiros meses, silêncio pesado. Depois, aos poucos, conversas. Miguel levava-lhe o jantar, lia-lhe o jornal, ajudava nas sessões de terapia. Uma tarde, o avô chamou João. Filho, orgulho-me de ti. E agradeço ao Miguel todos os dias. Ele salvou esta família mais do que eu alguma vez fiz. João chorou nos braços do pai pela primeira vez desde criança. O velho viveu mais 2 anos, morreu serenamente rodeado por todos: João, Miguel, Sofia, Laura e até a mãe de Miguel, que se mudara para Lisboa. No funeral, Miguel fez o elogio fúnebre. Ele aprendeu a amar tarde, mas amou intensamente quando aprendeu. E a família, mais unida do que nunca, seguiu em frente. 10 anos depois, a casa junto ao Tejo era um lar cheio de vida. João, com 40 e poucos anos, cabelo grisalho nas têmporas, geria a fundação a tempo inteiro. Miguel, autor premiado, viajava pelo mundo a dar palestras, mas voltava sempre. Sofia, agora adolescente de 16 anos, era ativista escolar pelos direitos LGBT. Laura, 14, sonhava ser médica. Adotaram ainda um rapaz, Tomás, que chegara com 10 anos e traumas profundos, mas que floresceu no amor daquela casa. Numa noite de verão, reuniram-se todos na varanda para o aniversário de casamento de João e Miguel, 15 anos. Sofia ergueu o copo de sumo. Brinda aos meus pais. Me ensinaram que família é quem escolhemos amar, não só quem o sangue nos dá. Laura e Tomás aplaudiram. João e Miguel entreolharam-se, olhos marejados. Mais tarde, quando as crianças dormiam, ficaram os dois sozinhos à janela, como na primeira noite em que tudo começara. Lembras-te quando me contrataste como 11ª ama? Perguntou Miguel, sorrindo. João riu-se. Lembro-me de pensar que eras demasiado bonito para ser real. E tu demasiado assustador para ser humano. Abraçaram-se, olhando o Tejo dourado pelo luar. Valeu cada luta, cada lágrima, murmurou João. Valeu cada demissão antes de mim, respondeu Miguel. Porque me trouxe até ti. E ali, de mãos dadas,
Compreenderam que o amor verdadeiro não é a ausência de tempestades, é a coragem de navegar juntas. Lisboa brilhava lá embaixo, testemunha silenciosa de uma história que começara com 10 amas demitidas e terminara com uma família que o mundo aprendera a respeitar. Porque o amor, quando autêntico, vence tudo. Inclusive o medo.